bem-vindos a mais uma aula do canal. Nós vamos dar continuidade ao assunto de fatoração de polinômios. Peço aí que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações, deixem o like para ajudar o canal. Beleza, galera? Fatoração da diferença de dois quadrados. Seguinte, nós sabemos que tem um produto notável da soma pela diferença de dois números, tá? E o resultado final é o primeiro número ao quadrado menos o segundo número ao quadrado. O que nós vamos fazer é o processo inverso, tá? Nós vamos pegar o resultado final e voltar ao produto da soma pela diferença. Então vamos lá, nós temos x ao quadrado menos 36 ao quadrado. Nós sabemos que o resultado de 36 é o número 6 ao quadrado. E o x ao quadrado nós só repetimos. Então observe que nós já temos aqui no nosso formato o x sendo o próprio x e o y sendo representado pelo 6, tá? Já que o expoente 2 também se repetiu. Então nós vamos apenas trocar, onde tem x permanece e onde tem y nós trocamos por 6. Então vai ficar x mais 6 vezes x menos 6, tá? Lembrando que o y é trocado por 6. Item B. 1 nono menos x ao quadrado e y ao quadrado. 1 nós podemos representar por 1 ao quadrado. E 9 nós podemos representar por 3 ao quadrado, ou seja, 1 nono é a fração 1/3 ao quadrado. Quando nós temos x ao quadrado e y ao quadrado, pela propriedade de potência, isso é a mesma coisa de ter as duas letras, ambas elevadas ao quadrado. Ou seja, nós observamos que nós já temos o x aqui, ó, sendo representado por 1/3, e nós já temos o y, que é representado por as duas letras, tá? O x e o y. Então nós vamos trocar onde tem x por 1/3 e aonde tem y nós vamos trocar por xy. Então vai ficar 1/3 mais xy vezes 1/3 menos xy. É apenas fazer a observação e fazer a troca no final. Mais um exemplo, nós temos n mais 7 ao quadrado, ou seja, quando você tem isso entre parênteses, o n mais 7 se torna um único valor, tá? Menos 1 ao quadrado. Note que n mais 7 ao quadrado nós repetimos. 1 pode ser escrito com a potência 1 ao quadrado. N ao quadrado, n mais 7 ao quadrado, note que E vai fazer o papel do x, tá? E o 1 vai fazer o papel do y. Então, onde tem x nós trocamos por n mais 7 e onde tem y nós trocamos por 1. Então, fica n mais 7 mais 1 vezes n mais 7 menos 1. Só que 7 mais 1 nós podemos fazer essa soma, que dá 8. Então, fica n mais 8. E 7 menos 1 dá 6. Então, fica n mais 6 aqui, tá? N mais 6. Item D. Nós temos a ao quadrado menos b mais c ao quadrado. Então, note que o a está fazendo o papel do x e o b mais c está fazendo aqui nosso y. Então, aonde tem x nós vamos trocar por a e aonde tem y nós vamos trocar por b mais c. Então, fica x mais y, então vai ficar a mais b mais c. E x menos y, então vai ficar a menos o y, que é b mais c. Então, esse menos vai alterar o sinal tanto do b quanto do c, tá? Então, nós repetimos o primeiro, a mais b mais c. Ficando aqui no segundo, menos vezes b, e menos vezes mais c, menos c, tá? Quando nós vamos fazer a fatoração de um trinômio quadrado perfeito, ou seja, o produto notável da soma e o produto notável da diferença, nós temos que prestar atenção em todas as partes, tanto a parte inicial, quanto a do meio, quanto a final, tá? Então, o produto notável da soma é o quadrado do primeiro valor, mais o dobro do primeiro valor vezes o segundo valor, mais o quadrado do segundo valor, tá? Lembrando que o primeiro valor eu representei por x e o segundo valor representei por y. Item A, nós temos 8x ao quadrado mais 8xy mais 16y igual a x ao quadrado. Nós repetimos. Note que em todos, independente de ser da soma ou da diferença, aparece o 2 aqui, ó. Então, nós podemos escrever 8 como sendo 2 vezes 4, certo? E o xy nós repetimos. 16, note que está aqui, ó, ao quadrado. Então, qual o número que é ao quadrado da 16?
é o 4, então por isso que eu coloquei 4 ao quadrado. E aqui nós temos que repetir o y ao quadrado, tá? Então nós observamos que nós já temos o primeiro ao quadrado, temos o dobro do primeiro pelo segundo, tá? E xy aqui foi repetido. E temos o segundo valor aqui, ó, ao quadrado, beleza? Então nós repetimos o primeiro, repetimos aqui a parte do meio. E notamos que quando você tem dois valores ao quadrado, se é a mesma coisa de ter os dois multiplicados, tudo é elevado ao quadrado. Então nós já temos a primeira parte, ou seja, aonde tiver x continua x, e aonde tiver y nós vamos trocar por 4y. Então vai ficar x mais 4y, tudo ao quadrado, beleza? Mais um exemplo. X ao quadrado menos 6x mais 9. Então note que o x ao quadrado foi repetido. O número 6 eu tenho que escrever como um produto por 2, ou seja, é 2 vezes 3. O x foi repetido. E o número 9 é 3 ao quadrado. Então observe que nós já temos o primeiro ao quadrado, o dobro do primeiro pelo segundo, tá? E temos aqui o quadrado do segundo. Então onde tem x continua x e o y vai ser trocado por 3. Então vai ficar x menos 3. Como é que você vai identificar se é mais ou é menos? Se aqui no começo, no meio for negativo, então lá no final, entre os dois também é negativo. Se no meio for positivo, então entre os dois será positivo, beleza? Vamos lá. Item C. Nós temos aqui a elevado a 6 menos 10a ao cubo b mais 25b ao quadrado. Galera, quando você tem a elevado a 6, nós vamos utilizar outra propriedade de potência. Nós temos que escrever o expoente 6 como um produto pelo expoente 2, tá? Vezes o outro expoente. Então, para dar 6, tendo que multiplicar obrigatoriamente por um expoente 2, o expoente que vai ficar aqui dentro do parênteses é o 3, tá? Pela propriedade de potenciação, que você multiplica os expoentes, ok? Na potência de potência. Bem, 10 nós temos que escrever como 2 vezes um valor para dar 10, ou seja, 2 vezes 5. E ao cubo b a gente repetiu. 25 nós temos que escrever como um valor ao quadrado para dar 25, ou seja, o número ao quadrado que dá 25 é o 5, tá? E o b ao quadrado a gente repetiu. Ok, galera? Então esse a ao cubo ao quadrado a gente repete. 2 vezes 5 a ao cubo b repete. E quando você tem dois valores ao quadrado, novamente é a mesma coisa de ter os dois multiplicados primeiro para depois elevar ao quadrado, tá? Então, observando aqui a nossa comparação, o nosso x é representado pelo a ao cubo e o nosso y é representado pelo 5b. Então, onde tiver x, nós vamos trocar por a ao cubo e aonde tiver y, nós vamos trocar por 5b, permanecendo aqui ao quadrado, tá? Você vai observar também, no próximo exemplo, que ele não é um trinômio quadrado perfeito, é um exemplo de verificação. Bem, note que no início do trinômio nós temos 16x ao quadrado menos 24x mais 25. 16 ao quadrado é a mesma coisa de 4 ao quadrado, nós repetimos o x ao quadrado. 24 eu tenho que escrever como tendo um produto vezes, tá? O primeiro pelo segundo. Nós vimos que o primeiro aqui é 2, ou é 4, tá? E vezes 2 aqui ó, nós temos que repetir, tá certo? 2 vezes 4. E nós temos também aqui que o segundo é 25. O segundo ao quadrado é 25. Então nós temos aqui o segundo valor, 5, tá? Então, pelo fato do primeiro e o segundo serem 4 e 5, e você tem o dobro do primeiro pelo segundo, por isso que eu coloquei aqui, ó, 2 vezes 4x vezes 5, tá? Mais 5 ao quadrado, que é referente ao segundo valor. Só que note que aqui no meio, 2 vezes 4x vezes 5 não dá 24x. Ele vai dar 40x, tá? Porque 2 vezes 4 dá 8, vezes 5 dá 40. Então fica 40x. E não deu igual. Se não deu igual aqui, ó. Ok? Então não é um trinômio quadrado perfeito. Então para ser um trinômio quadrado perfeito e ser possível essa fatoração, tem que considerar todos os valores sendo iguais. Se der algum diferente, dependente do seu primeiro valor ao quadrado, do segundo valor, ou o produto do meio dos valores, não é um trinômio quadrado perfeito.